Bom dia ou boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Hoje vamos falar sobre um dos maiores poetas do Brasil, que foi Augusto dos Anjos, que é conhecido por sua originalidade profunda. Ele deixou uma marca muito inesquecível na poesia brasileira, com abordagens inovadoras e temas intensos. Em nossa jornada, exploraremos sua vida, suas obras, o impacto duradouro que ele teve na literatura brasileira e também vamos começar explicando sobre o pré-modernismo, inclusive um pouco sobre a história da Revolução Federalista. Em seguida, falaremos sobre o assunto principal, que é o Augusto dos Anjos e suas características, curiosidades, temas que ele falava, sua infância. Augusto dos Anjos foi contemporâneo de um dos maiores acontecimentos da história brasileira, a Revolução Federalista. Apesar deste fato não ter uma influência direta em suas obras, ele nos ajuda a compreender o contexto histórico em que o autor viveu e escreveu os seus poemas. A Revolução Federalista ocorreu no sul do Brasil entre os anos de 1893 e 1895, devido à insatisfação dos republicanos com os rumos tomados pelos primeiros presidentes. Os governos militares de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto defendiam maiores poderes ao presidente da República. Floriano, assim, nomeou Júlio de Castilhos como governador do Rio Grande do Sul, revoltando os federalistas, que exigiam mais participação dos estados e a formação de um parlamentarismo para decidir os rumos do Brasil. Sendo assim, o grupo, que não aceitou as ordens vindas do Rio de Janeiro, então capital da República, pegou em armas como forma de reação. A Revolução polarizou o cenário da jovem República Brasileira. Júlio de Castilhos se tornou o líder dos que defendiam os interesses de um presidente da República forte e com amplos poderes, e, obviamente, foi apoiado pelo chefe do executivo, Floriano Peixoto. O grupo federalista tinha Gaspar Silveira Martins como líder, defendendo a implementação do parlamentarismo como uma forma de evitar a concentração de poderes nas mãos do chefe do executivo e a formação de governos autoritários, como foram os de Deodoro e de Floriano. O conflito armado que se desencadeou foi marcado por um banho de sangue e a supressão do movimento revolucionário federalista, principalmente depois que Floriano enviou tropas do exército para intervir na região ao lado de Castilhos. Ambos os lados optaram por degolar os seus prisioneiros capturados como uma forma de humilhar os inimigos e poupar munições para futuros ataques. Os massacres mais sangrentos da revolta aconteceu na fortaleza do Anhatomirim, na antiga Ilha do Desterro, onde mais de 200 pessoas ligadas aos federalistas foram assassinadas a mando de Floriano Peixoto, que mais tarde mudou o nome da ilha para Florianópolis, como forma de humilhar a população local. Por fim, a Revolução acabou por consolidar a República no governo de Floriano, que endureceu ainda mais o banimento das forças opositoras do regime. Psicologia de um Vencido, Augusto dos Anjos. O pré-modernismo, período literário brasileiro, que se desenvolveu entre o final do século XIX e o início do século XX, reflete as turbulências políticas e sociais da época, incluindo eventos como a Revolução Federalista. O contexto da Revolução Federalista teve um impacto significativo na literatura do pré-modernismo. Os autores desse período, como Lima Barreto e Augusto dos Anjos, abordaram questões sociais e políticas em suas obras, refletindo a instabilidade e as desigualdades que marcaram a época. Lima Barreto, por exemplo, utilizou sua literatura para criticar as injustiças sociais e a corrupção política, temas que ecoavam as inquietações geradas pelos conflitos regionais e pela luta pelo poder. Augusto dos Anjos foi um poeta brasileiro notável por sua contribuição única para a literatura brasileira. Nascido em dia 20 de
abril de 1884, no estado da Paraíba. Ele é amplamente reconhecido como uma das grandes chaves do simbolismo brasileiro. Augusto dos Anjos destacou-se por seu estilo inovador que misturava simbolismo e realismo, e por seu uso intenso e muitas vezes perturbador da linguagem que ele utilizava na época. Sua poesia é marcada por uma profunda exploração de temas universais, íntimos e científicos, como a morte, a decomposição do ser e a existência humana. Ele possui uma escrita que muitas vezes transita entre o sublime e o grotesco. Augusto dos Anjos capturou a complexidade da condição humana com uma intensidade emocional rara. Sua obra é caracterizada por uma visão sombria e um estilo que combina o erudito com o coloquial, fazendo dele um dos poetas mais originais e influentes da literatura brasileira. Augusto dos Anjos teve uma infância marcada por desafios, adversidades. Ele era filho de uma família tradicional que enfrentava dificuldades financeiras, assim afetando a sua experiência e perspectiva do mundo. Desde jovem, ele demonstrou um grande interesse pela literatura e ciência como um todo, o que levou a estudar em várias instituições. Ele cursou o ensino médio em João Pessoa e, mais tarde, o curso de Direito em Recife. Embora seu verdadeiro amor fosse a literatura, sua juventude foi marcada por um conflito constante entre sua vocação literária e a necessidade de uma carreira mais convencional, em busca de ter uma melhor condição financeira e uma melhor qualidade de vida. Um dos poemas mais emblemáticos de Augusto dos Anjos é Versos Íntimos, que faz parte do seu único livro publicado em vida, Eu e Outras Poesias. Neste poema, o poeta explora a complexidade da condição humana com uma intensidade emocional e uma linguagem rica. Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem, que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chega, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Psicologia de um Vencido, Augusto dos Anjos. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência de más signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Psicologia de um Vencido é outro poema de Augusto dos Anjos que explora a mente e os sentimentos de alguém que se considera derrotado pela vida. Também publicado em 1903, no seu livro, o poema revela a profunda desilusão e a angústia existencial do eu lírico, que se vê como uma vítima do destino e da sociedade. Bom, um pouco sobre suas obras. Elas são caracterizadas por uma combinação de simbolismo e realismo. Ele é conhecido por sua linguagem visceral e intensa, que muitas vezes explora temas como a morte, a decomposição e a angústia existencial. Suas metáforas são frequentemente sombrias e cruéis, refletindo sua visão pessimista e suas preocupações filosóficas. O uso de imagens fortes e um estilo de escrita que mistura o erudito com o coloquial fazem de sua poesia
um estudo de contraste e profundidade. Durante sua vida, Augusto dos Anjos frequentou vários locais importantes para a vida cultural da época. No Rio de Janeiro, ele teve a oportunidade de interagir com outros escritores e intelectuais, o que influenciou sua carreira literária. Em João Pessoa e em sua cidade natal, ele manteve um forte vínculo com a sua origem e suas raízes. Esses locais não apenas moldaram a sua identidade, mas também foram cruciais para o desenvolvimento e o reconhecimento de suas obras. Augusto dos Anjos faleceu prematuramente em 12 de novembro de 1914, na cidade de Recife, aos 30 anos de idade. Sua morte precoce foi um grande luto para o mundo literário, pois ele estava no auge de sua criatividade e produção. O auge de sua carreira pode ser associado ao impacto de sua primeira publicação e ao reconhecimento crescente de sua poesia durante seus últimos anos de vida. Sua obra foi aclamada por sua originalidade e pela forma como captura a complexidade da experiência humana, o que garantiu seu lugar como uma figura fundamental na literatura brasileira. Em conclusão, Augusto dos Anjos é uma figura essencial na literatura brasileira, cuja obra continua a ressoar com intensidade e profundidade. Sua abordagem única e sua capacidade de explorar temas sombrios com uma linguagem inovadora fazem dele um poeta de relevância duradoura. Agradeço a todos pela atenção e espero que esta apresentação tenha oferecido uma visão enriquecedora sobre a vida e o legado de Augusto dos Anjos.